Você está prestes a ouvir uma história. Um homem capaz de matar um leão com as mãos nuas, que destruiu 1000 guerreiros armados sozinho, usando apenas um osso, que carregou os portões de uma cidade inteira nas costas, morro acima, no meio da noite. Esse homem foi derrubado por um sussurro, uma mulher, um segredo, uma noite. E quando tudo pareceu perdido, quando ele estava cego, acorrentado, humilhado, Deus apareceu de um jeito que ninguém esperava. Fica até o final, porque o que acontece no templo vai te arrepiar. Antes de nascer, Sansão já tinha um destino marcado. Um anjo apareceu para sua mãe, uma mulher estéril que nunca havia conseguido ter filhos, e disse: "Você vai conceber e ter um filho, nenhuma navalha tocará a cabeça dele, porque ele será nazireu de Deus desde o ventre da mãe." Nazireu é uma palavra que você precisa entender. Não era um título de nobreza, era um pacto sagrado com o Deus do universo. E o sinal desse pacto estava nos cabelos. 7 mechas que nunca podiam ser cortadas. Não era superstição. Era a marca visível de uma aliança invisível. E esse pacto dava a Sansão algo que nenhum trem, nenhuma arma, nenhum exército podia dar: força sobrenatural. Ele arranhou um leão jovem. Como se fosse um cabrito, capturou 300 raposas. Amarrou tochas entre elas e incendiou toda a colheita dos filisteus. Matou 30 homens em Ascalon numa única noite. Desmontou as portas da cidade de Gaza, postes, barras e tudo, e carregou no ombro por quilômetros. Os filisteus tinham pavor do nome Sansão. Mas o diabo sabe que todo guerreiro tem uma vulnerabilidade. E a vulnerabilidade de Sansão não era física, era emocional. Ele amava demais as mulheres erradas. Os 5 grandes líderes filisteus se reuniram em segredo. Eles não conseguiam derrotar Sansão pela força. Tentaram, falharam, precisavam de outra estratégia. E então encontraram Dalila. Cada um fez a mesma proposta: descubra onde está a força dele e como podemos dominá-lo. E nós vamos te pagar os 100 moedas de prata. 5 líderes, 100 moedas cada um. Eram 5.500 moedas de prata no total. Uma fortuna que poucos homens veriam em uma vida inteira. E Dalila aceitou. A primeira vez ela perguntou: "Me diz, onde está tua força?" Sansão mentiu. Disse que se fosse amarrado com 7 cordas novas, perderia a força. Ela amarrou os filisteus, invadiram o quarto, ele rompeu as cordas como linha. A segunda vez ela perguntou de novo. Ele inventou outra mentira. Novo teste, nova falha dos filisteus. A terceira vez, mesma coisa. 3 tentativas, 3 falhas, e Dalila não desistiu. Ela mudou de estratégia. Começou a chorar, a acusar dia após dia, noite após noite. "Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Você me engana. Você me odeia." A Bíblia diz que sua alma ficou angustiada até a morte. E numa noite, ele cedeu. "Nunca passou navalha minha cabeça. Sou o nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for tosquiado, minha força me deixará, e ficarei como qualquer outro homem." Dalila percebeu que dessa vez era verdade. Ela o fez adormecer no seu colo, chamou um homem.
e mandou raspar os 7 mechas do seu cabelo. E aí vem o versículo mais triste de toda a narrativa de Sansão. Ela disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e pensou: esta vez sairei como antes e me libertarei. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Ele não sabia. Dormiu com o Espírito de Deus, acordou sem ele e não percebeu. Os filisteus o prenderam, mas não foi o suficiente para eles. Eles arrancaram os olhos de Sansão. O homem que enxergou a glória de Deus, o homem cujos olhos viram leões, exércitos, cidades inteiras, agora estava em trevas permanentes, e o levaram para Gaza, a cidade principal dos filisteus, a mesma cidade cujos portões ele carregara nas costas, humilhando-os, e colocaram para moer grão numa prisão. O trabalho mais degradante da antiguidade feito por animais escravos. O terror de Israel, agora escárnio público. Os filisteus tinham festas em honra ao deus Dagom, exibindo Sansão como um prêmio de guerra. Olha o que nosso Deus fez com o guerreiro deles. A multidão ria, gritava, jogava coisas. Mas havia uma coisa que os filisteus esqueceram de observar. Uma coisa simples, biológica, inevitável. O cabelo cresce. Os líderes filisteus convocaram a maior celebração da história deles. Um banquete em honra a Dagom. Uma festa de vitória. O templo estava cheio. 3.000 pessoas só no telhado. Sem contar os que estavam dentro. E como atração principal, Sansão. O menino guiava pela mão, porque ele não enxergava mais nada. Enquanto Sansão era empurrado para o centro do templo, com a multidão rindo e gritando ao redor, ele fez uma coisa que ninguém esperava. Ele orou. Não pediu para ser salvo. Não pediu para escapar. Não pediu fama ou glória. Ele pediu uma coisa só: Senhor Deus, lembra-te de mim. Fortalece-me apenas esta vez, ó Deus. Lembra-te de mim. Ele pediu ao menino que o guiava: leva minha mão até os pilares que sustentam este templo. Colocou a mão direita em um pilar, a mão esquerda no outro, e disse as últimas palavras da sua vida: morra eu com os filisteus! Empurrou. Os pilares cederam, o teto rachou, as paredes desabaram. O templo inteiro veio abaixo sobre 3.000 pessoas. E então, a Bíblia registra a frase mais épica sobre a vida de Sansão. Os mortos que ele matou na sua morte foram mais do que os que tinha matado em toda a sua vida. Sansão não foi um herói perfeito. Longe disso. Ele amou quem não devia. Revelou que não podia, perdeu tudo por causa das próprias escolhas. Mas no momento mais escuro, mais humilhante, mais destruído da sua vida, ele voltou os olhos para Deus. E Deus não tinha ido embora. O cabelo cresceu, a força voltou. E a vitória final foi maior do que qualquer outra da sua vida. Você pode estar no seu cativeiro hoje. Pode ter perdido algo precioso por uma decisão errada. Pode estar se sentindo cego, sem ver saída, sem enxergar propósito. Mas o Deus que ouviu Sansão na prisão ainda ouve. E ele ainda é capaz de fazer da sua queda o início do seu milagre.
Se esse vídeo tocou seu coração, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo.